Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir falando sobre Black Clover e dessa vez a gente vai falar sobre algumas coisas que estão rolando agora no mangá. Bem, muitas coisas ficaram em aberto e agora a gente se pergunta: Asta está sendo possuído pelo demônio e isso pode acontecer 100%. Aquele monstro pode em algum momento tomar todo o corpo do garoto e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, mais algumas coisas também. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, neste vídeo de hoje eu separei algumas perguntas que rolaram aqui nos comentários pra responder pra vocês. Perguntas que têm ligações com os momentos atuais de Black Clover, coisas que eu achei interessante, que eu também estou pensando no que pode ser, ou coisas que realmente o mangá não respondeu, mas respondeu indiretamente ao mesmo tempo. Então vamos ver as perguntas de hoje. Vamos começar com a pergunta do Kleber Silva. O demônio do Asta é mesmo o Astaroth? E, bem, a gente ainda não tem essa confirmação, não foi dito se ele é e se este é o nome do demônio do Asta. O que a gente sabe é que realmente pode ser, e a gente já fez uma teoria sobre isso há algum tempo atrás aqui no canal, vou deixar até um card aparecendo aí na tela, e a gente comentou um pouco sobre a possibilidade do demônio do Asta ser Astaroth. Afinal, muita coisa se ligou a isso, e na verdade, lá fora já tá rolando há um bom tempo um rumor sobre isso. Quando eu encontrei esse rumor, eu já trouxe pra comentar com vocês aqui no canal, e olha só, agora o mangá tá indicando mais ainda essa possibilidade, tá aumentando a chance muito mais, mas dessa vez completamente diferente de antes. Afinal, ele já não tem mais possibilidade de ser um dos Granduks que dominavam o outro mundo. Isso porque, bem, o demônio da Tríade, o demônio que pertence a Dante, ele não reconheceu o demônio do Asta e também chamou ele de alguém de baixo nível. Então, se ele não reconheceu aquele poder, deve significar que realmente não seja alguém conhecido por ele. E pra quem não sabe sobre o Astaroth, ele dominava junto a dois outros demônios, aquele outro mundo. E aí, se a gente seguir certinho a sua lenda, ele estaria do lado do demônio de Dante também. Afinal, os dois faziam parte da Tríade Maligna, e como os dois não se reconhecem, então pode ser que o autor de Black Clover use sim o nome, mas não diretamente a mesma história. Ou pode realmente acontecer a mesma história. Afinal, pode ser até mesmo que a anti-magia não seja exatamente a magia original do demônio do Asta, pois foi dito pelo monstro que segue Dante, que aquela era uma magia fraca de alguém que possuía pouca mana. E a gente sabe que o demônio do Asta tá preso naquele grimório, ele nem mesmo tem um corpo físico, ou seja, ele não pode usar o seu poder total. Assim, tudo poderia estar indicando pra gente que ele tem um outro poder escondido, e que ele participaria da Tríade Maligna sim, algo que existiria antes mesmo da Tríade atual. E isso é algo que a gente vai ter que aguardar um pouco mais sobre a continuação de Black Clover pra saber, mas sim, a possibilidade de Astaroth ser o nome do demônio de Asta é muito grande. Agora, já ligando a pergunta anterior, vamos falar um pouquinho sobre a pergunta do Asta Berserker. Ele perguntou se o demônio vai conseguir possuir o corpo do Asta, e as chances pra isso também são muito grandes. E a gente já tá vendo isso começando a acontecer atualmente em Black Clover, afinal Asta perdeu o controle dos seus poderes imediatamente, quando uma memória muito ruim, algo do seu passado surgiu. Quando ele viu Dante perfurando completamente o companheiro de equipe Gauche, naquele ponto, Asta se lembrou do seu passado, ele teve um flash, uma pequena memória, aparentemente da sua mãe. Ali o Asta se perdeu completamente no seu próprio desespero, e o seu poder explodiu. A anti-magia tomou conta de todo aquele lugar, chegou num ponto até mesmo que aquilo desarmou todas as magias que estavam ativadas à sua volta. Depois disso a gente viu que o Asta estava rosnando e lutando instintivamente, e ele estava muito mais forte do que geralmente era. Afinal, seus movimentos ficaram muito mais rápidos, ele estava usando a anti-magia naturalmente, ele não estava precisando pensar e criar estratégias, não. Era como se aquele poder fizesse total parte dele, por este motivo ele ficou muito mais poderoso. E talvez isso acabe representando uma porta para aquele demônio conseguir escapar e dominar o corpo do Asta. Até porque a gente sabe que é isso que ele tá buscando desde o início de Black Clover. E como o Asta treinou muito seu corpo e não tem mana e ele pode usar anti-magia graças a isso, ele é o hospedeiro perfeito, o único no caso. E agora, depois do time skip, ele já suporta anti-magia sem sentir nenhuma dor. E claro, ele também ficou muito mais apto com aquele poder que já está se integrando mais com ele. Então já tá chegando um ponto onde o Asta pode acabar tendo mais um encontro com aquele seu ser interior, aquele que vive em seu grimório. Ali ele pode acabar tomando momentaneamente o corpo do Asta. Isso porque os inimigos atuais são muito poderosos, a gente tá vendo ele enfrentando a Tríade, e eles disseram que eles são demônios de nível superior, e existem muitos outros além desses três. Isso já foi dito indiretamente pelo demônio do Dante, já que ele considerou o demônio da magia de Kotodama alguém de alto nível. E sim, além desses três que pertencem à Tríade, que já é muito mais forte do que aquele da Kotodama, podem existir muito mais. Assim, é claro, pode chegar no momento onde o único jeito do Asta conseguir enfrentar aqueles caras é cedendo completamente a anti-magia. E aí aquele demônio pode novamente fazer um acordo com ele, oferecer todo o seu poder e a sua experiência em troca do corpo do Asta. E o garoto pode acabar cedendo
ainda acreditando que aquilo seja momentaneamente, e pode até mesmo ser momentaneamente, mas a chance de acontecer é muito grande. Afinal, eu sei que vocês lembram muito bem da primeira transformação do Asta, quando ele tava tendo uma batalha muito difícil na Floresta das Bruxas. Ali ele acabou caindo a ponto de nem conseguir se mexer, e então aquele demônio surgiu em sua frente pela primeira vez, oferecendo seu poder a Asta e também pedindo seu corpo. Depois disso, naquele ponto, Asta foi pra cima do monstrão e conseguiu dominar aquele poder, mas isso foi só uma pequena parcela da antimagia. Agora, a gente vendo Dante, já ficou bem óbvio que pra conseguir usar todo o seu poder, ele vai precisar sim conversar com aquele monstro. Ele vai ter que encontrar o seu demônio interior e vai ter que tentar dominar aquele poder. Então Asta precisaria pedir o seu poder a ele, e isso seria uma brecha pra ele ser enganado. Assim, em algum momento nas batalhas que estão por vir no futuro, o Asta possivelmente vai perder completamente o controle, e a gente vai ver uma nova transformação. Dessa vez, algo mais monstruoso do que a gente já tá vendo. O Asta sem controle que tá enfrentando Dante não vai parecer nada, afinal agora ele possivelmente vai ter uma expressão completamente demoníaca. E é a mesma coisa que a gente vê com Zenon e com Dante também. Os dois, quando aumentam muito a porcentagem do seu poder demoníaco, começam a ganhar uma expressão demoníaca. Eles começam a se parecer mais com seus próprios demônios, e a personalidade deles também muda completamente. Isso sabendo que eles trabalham lado a lado com aqueles caras. E agora, e o Asta? Ele que seria completamente dominado deve se tornar brutal. E assim a gente veria o garoto da antimagia completamente diferente e com muito mais poderes do que a gente já podia imaginar. Pelo menos é nisso que eu acredito, e eu acho muito que vai vir a acontecer sim. Mas agora, deixando o Asta um pouquinho de lado, vamos falar sobre outros personagens muito marcantes em Black Clover que são muito importantes também, principalmente no reino de Clover. Afinal, o Luiz Felipe perguntou quem está sendo o atual Rei Mago em Black Clover agora. Como a gente sabe, Julius Novachronos, tentando proteger o reino, acabou sendo morto pelo Elfo Patri. E isso não durou por muito tempo, afinal, utilizando uma parte das suas magias que ele conseguiu manter acumulada dentro da ferramenta mágica do primeiro Rei Mago, ele conseguiu armazenar tempo de vida suficiente para voltar à sua vida. Acontece que ele voltou com apenas mais ou menos 13 anos de idade, e a sua grade de magia sumiram completamente. Ele só tava com uma página do Grimório. Então o Rei Mago Julius Novachronos desapareceu por um tempo, mas sim, ele atualmente ainda é o Rei Mago do reino de Clover, mas agora mais discreto do que antes. Como vocês sabem, ele passeava pelo reino, mas ele passeava transformado em outras pessoas. Ele usava sua magia para se transformar e sim, assim ele conseguia aprender sobre novas magias e andar de boa sem ninguém notar que ele era o Rei Mago. Mas na maior parte do tempo, como ele é o líder de todos os magos de Clover, quase ninguém encontra com ele, ou seja, ninguém precisa saber que neste ponto ele retrocedeu para apenas 13 anos de idade. Como suas memórias se mantiveram, ele, claro, continuou ajudando o reino de Clover por ali. Ele ficou escondido e pra todo mundo do reino tudo ainda tá normal, apenas poucas pessoas conseguem saber sobre o que estava acontecendo ali. Possivelmente os líderes dos esquadrões, a realeza, e o pessoal ligado ao Tribunal Mágico, como por exemplo o Danmacho. O resto do reino não sabe o que aconteceu com o Julius, e também os outros reinos não deveriam saber. Afinal, Marcus ficou bem bravo quando o Julius apareceu pra falar com a rainha loropética do reino de Hurt. Então aquilo já comprovou que este era um segredo, mas sim, o Rei Mago de Black Clover ainda é o Rei Mago Julius Novachronos. E agora a gente vai com a pergunta do William: como que a Grey chegou no nível arcano? Bem pessoal, aparentemente existem dois modos de chegar no nível arcano. Afinal, este nível representa principalmente o nível da magia de um mago. Ou seja, você pode fortalecer muito a sua magia a ponto de chegar no nível arcano, mas a maioria dos magos que a gente vai conhecer, eles são desse nível pois possuem uma magia incrivelmente poderosa que passa completamente além de qualquer tipo de imaginação. A gente tem, por exemplo, algumas magias de nível arcano que eu vou explicar pra vocês agora como funcionam e por que elas são desse nível. Temos a magia de trevas do Capitão Yami Sukehiro, que a gente sabe que é de nível arcano principalmente pelo fato dela ser capaz de lidar diretamente com magias demoníacas. É uma magia completamente diferente da maioria das outras. Ela não segue um dos elementos padrões, assim como também é a mesma coisa com a magia do Rei Mago Julius Novachronos. É uma magia que também está fora dos padrões e consegue fazer coisas inimagináveis. Ele praticamente controla o tempo e a gente viu que o seu tempo de vida também. Ele consegue armazenar a vida dos seus oponentes e também, é claro, a gente viu que ele foi capaz até mesmo de reviver. Ou seja, a magia dele não é uma magia comum, assim como a de William Vengeance, que no caso foi capaz até mesmo de fazer pessoas praticamente voltarem à vida. Quando a linha da vida simplesmente deixou de existir, ele não pode trazer a pessoa de volta, mas se ainda existir um pingo de esperança, aqueles cercados pela magia de William simplesmente vão retornar. Essas são magias incríveis, mas a gente sabe que eles são muito experientes e, claro, se eles não tivessem treinado, suas magias não seriam de nível arcano. É aí que entra a Grey e também a Vanessa. As duas inicialmente não tinham magias desse nível, elas não eram de nível arcano. A Grey possuía uma magia de transformação, assim ela basicamente podia se transformar. Não era um poder muito comum, mas mesmo assim não era completamente diferente de tudo. Existiam limitações no que o poder dela poderia fazer, assim como a Vanessa também. Ela tinha um poder do fio vermelho, que era uma magia incrível, mas mesmo assim também não era de nível arcano. As suas magias tinham seus pontos finais limitados, ou seja, elas iam treinando até que chegassem no nível 0. Mas foi aí que as duas despertaram novos poderes, tanto Vanessa como também Grey. A Vanessa a gente viu primeiro que ela despertou o fio vermelho do destino, basicamente um poder que manipula o tempo. Esse é algo único, um poder que só ela possui, assim como também é com William, com Yami e com
com o Júlio. Ela poderia mudar o tempo e praticamente qualquer resultado enquanto tivesse sua mana. E a mesma coisa aconteceu com a Grey. Ela evoluiu a sua magia. Ela chegou a um novo ponto que ela não imaginava que ela tinha e que talvez não seria alcançado simplesmente com treinamento, mas sim com a vontade dela de ir além. Eu acredito que ela seja capaz de mudar completamente a forma, não só dela com a magia de transformação ou de outras pessoas, mas sim, ela consiga mudar a forma de qualquer coisa. Como por exemplo, ela retrocedeu a espada do Dante, ela fez voltar para sua forma original, assim como transformou também o ferimento do Gauch para que ele fosse completamente curado. Grey conseguiu descobrir o seu verdadeiro poder, que era uma magia de nível arcano, entenderam? Assim ela não precisou treinar para chegar no nível arcano, mas na verdade ela apenas encontrou a sua verdadeira magia, que era desse nível. Então possivelmente vários magos são capazes de alcançar o nível arcano, mas para isso eles precisam desbloquear a sua verdadeira magia. Um poder completamente diferente com o que eles se deparam quando começam a treinar inicialmente. Todo mundo se foca na sua magia específica e acaba não descobrindo que pode existir algo além. Ou seja, a magia das duas é incrivelmente incrível e seus poderes também. E elas então têm tudo para fazer muita coisa na história de Black Clover a partir de agora. Afinal, neste ponto, já se tornaram uma das magas mais poderosas de todos os tempos. Mas as perguntas de hoje foram essas e eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar suas dúvidas também. Assim a gente pode bater um papo e teorizar juntos, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!